Olá, queridos do meu canal Luz Santos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Venho através desse áudio contar para vocês a revelação em sonhos que recebi da parte do Senhor sobre as bagagens do Egito. Na verdade, eu nem sabia o que eram as bagagens do Egito. E na revelação em sonhos o Senhor me fez saber, trazendo também o discernimento após a revelação. Devido à falta de memória do meu aparelho celular, não é possível gravar o vídeo, então tive que fazer em áudio e assim tem mais espaço para contar essa revelação que eu pedi ao Senhor, para me mostrar se realmente era pecado as servas de Deus usarem maquiagem, mesmo sendo suave, sem extravagância, uma simples base fortalecedora na unha, porque como eu toco violão, às vezes a unha quebrava e a base ajudava a fortalecer a unha. Mas quero dizer aos meus amados irmãos e irmãs que desde pequenina fui instruída no caminho do Senhor, indo para a igreja com a minha tia que já partiu para o Senhor. E desde criança os ensinamentos da palavra de Deus é que tínhamos que servir ao Senhor com o nosso corpo, alma e espírito. E assim fui crescendo, ficando adolescente. E às vezes visitava algumas igrejas, outros ministérios, que eram onde minhas amigas de escola frequentavam. E a doutrina dessas igrejas, há 40 anos atrás, eram a mesma doutrina da igreja que eu ia quando criança. A doutrina era assim: as irmãs não usavam calça comprida, não usavam short, camiseta regata, não usavam saia curta acima do joelho, não cortavam os seus cabelos, não usavam maquiagem. Não vou falar a placa dessas igrejas por questão de ética, porque a intenção não é atacar a igreja de ninguém. Mas infelizmente essas mesmas igrejas que tinham a mesma doutrina da igreja que eu ia com a minha tia, hoje em dia essas igrejas mudaram, se tornaram liberais, não pregam mais sobre a santidade no corpo. Dizem que o importante é o coração, que a aparência não impede as irmãs de entrarem no reino de Deus. Se tiverem um coração santificado e uma mente santificada, tá bom, já é salvo. E hoje em dia conheço irmãs que no passado não usavam calça, não usavam short, não cortavam seus cabelos, nem mesmo usavam maquiagem. Mas hoje em dia elas usam tudo isso. E eu não entendo, sabe? Eu não entendo o que aconteceu com essas irmãs, porque antigamente elas tinham uma doutrina tão assim inspiradora através das Santas Escrituras, e elas tinham aquele temor, e hoje em dia para essas irmãs é normal. Não tem nada a ver usar um short, uma camiseta regata. Não tem nada a ver. O pastor lá da igreja ensinou que Deus ele só quer o coração. Você tendo um coração bondoso, você servindo, você amando a Deus acima de todas as coisas, tudo bem, não tem nada demais usar uma maquiagem, sabe? Eu não tô falando da vida de ninguém, não tô pensando nada mal de ninguém. Sabe, meus queridos, eu já vi muito dessas conversas, né? Mas fazer o que, né? Eu estou aqui para fazer a minha parte e obedecer o que o Senhor me revelou. Eu confesso para meus irmãos que fui uma jovem muito vaidosa. Eu gostava de aparar os cabelos, de fazer franjinha e ir de calça para a escola quando estava fazendo muito frio. Eu achava que a doutrina da igreja que eu frequentava era muito exagerada. E os anos foram se passando e eu tinha essas dúvidas. Será mesmo que não pode nem cortar as pontas do cabelo? Nem usar uma franjinha? Ou uma maquiagem leve? Nem usar uma base na unha? Então, queridos, eu comecei a orar ao Senhor. Depois de muitos anos de crente, comecei a ter uma preocupação com isso. Ainda mais depois que eu ouvi o testemunho do irmão Adão Campos, que sofreu um infarto fulminante e ficou 3 dias morto no hospital. Ele conta que o Senhor Jesus apareceu para ele lá no hospital, quando ele estava morto, e que ele foi arrebatado ao inferno e ao céu.
E quando ele chegava na porta do céu, ele via as irmãs que tinham cortado seus cabelos. E o anjo perguntava se ela tinha pedido perdão. As irmãs que pediam perdão, elas recebiam o perdão, né? E eram perdoadas e podiam entrar no reino de Deus. Mas as que cortavam e não pediam perdão porque estava com vergonha, era lançada no inferno. E vi também vários outros testemunhos de arrebatamento, de outros irmãos que falam que é pecado, que não pode usar essas vaidades, que Deus não se agrada. Sobre essas vaidades, né, que impede as irmãs de entrarem no reino de Deus. Então, quando foi numa manhã, eu tinha acordado e estava em jejum. E voltei a dormir novamente. E de repente, queridos, eu comecei a sonhar que eu estava de frente para uma igreja. E eu olhava para o alto para ver a placa dessa igreja. Porque eu queria saber que igreja era aquela. Eu queria ver a placa, queria saber o nome daquela igreja. Mas no sonho eu vi que não tinha placa nenhuma. Então eu entrei para dentro da igreja e vi aqueles bancos de madeira, bem simples. E as irmãs que estavam ali ajoelhadas orando, essas irmãs eram bem simples também, sem vaidade, de cabelos compridos, estavam de saia e outras de vestidos compridos e oravam fervorosamente. Então me ajoelhei do lado dessas irmãs e comecei a orar também. Eu comecei a sentir, né, a presença de Deus ali naquele lugar. E de repente eu abri meus olhos e vi que tinha duas irmãs em pé que não estavam orando. Só estavam observando as irmãs a orar. Então eu percebi que aquelas irmãs estavam usando calça comprida. Uma delas tinha o cabelo bem curto em cima dos ombros e usava franjinha, usava brincos, corrente no pescoço e tinha olhos pintados, que nem as egípcias, que pinta em volta assim dos olhos, e usava batom vermelho, esmalte vermelho nas unhas, anéis nos dedos, e a outra irmã usava uma base na unha, mas também estava maquiada, todas cheias de vaidade. E de repente eu ouvi a voz de Jesus audível, com grande poder, aquela voz de autoridade falando assim: avisa as minhas servas que usarem as bagagens do Egito, que são essas vaidades, não entrarão no meu reino. Então, queridos, eu fui até o encontro dessas duas irmãs e falei para elas o que o Senhor Jesus tinha me falado com voz de autoridade, que elas tinham que abandonar aquelas vaidades, porque eram bagagens do Egito. Mas aquelas duas irmãs não quiseram me ouvir e foram embora da igreja. E de repente chega uma jovem toda maquiada, e eu fui falar com ela que ela tinha que abandonar as bagagens do Egito. Eu fiquei preocupada, né, quando eu vi aquela moça lá toda pintada. Mas ela não gostou, fez cara feia para mim e foi embora. Então, queridos, eu acordei do sonho e o Senhor me deu o discernimento que Deus, Ele livrou o povo de Israel da servidão do Egito. E o Senhor, Ele avisou para Moisés, para que o povo deixasse as suas bagagens do Egito, os seus deuses, os seus atavios, e que todo aquele que fizessem para si deuses de ouro. Então, queridos, o Senhor avisou ao povo de Deus, né, que deixassem ali os seus atavios, os seus deuses, né, e que todo aquele que fizessem para si deuses de ouro, o seu nome seria apagado do livro do Senhor. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios. E hoje em dia, meus irmãos, quantos que fazem de suas vaidades os seus deuses, os seus ídolos, as suas bagagens do Egito? Infelizmente, quantas servas do Senhor que não vivem sem as suas maquiagens,
sem os seus cortes de cabelo, sem as suas roupas extravagantes, fazendo da casa do Senhor, que é chamada de casa de oração, de um desfile de moda. Irmãs vaidosas que vão para a igreja com olhos pintados de batom, de esmalte, de mini saia ou calça comprida. E onde é que está a diferença de uma serva de Deus para uma mulher ímpia que não serve a Deus? No meu tempo de criança, todo mundo sabia diferenciar uma mulher cristã de uma mulher do mundo. As crentes tinham o cabelão comprido, não usavam maquiagem e nem calça comprida. Mas hoje em dia está tudo igual. Ser crente virou moda. Qualquer um diz que é crente, mas não obedece à palavra de Deus. Então há muitos que colocaram essas bagagens do Egito, que simboliza esse mundo em que vivemos, o pecado, as coisas erradas. Muitos colocaram esses ídolos nos seus corações. Os irmãos, infelizmente, hoje em dia nós vemos os irmãos que se dizem ser cristãos, mas ficam sem camisa, jogam futebol, assistem televisão, jogam videogames, alguns tomam até bebida alcoólica e acham que está tudo bem, mas estão enganando a si mesmo num evangelho fácil e de porta larga. E o Senhor Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus não mudou. Quem mudou foi os crentes. Então, meus amados, ser cristão exige que nós tenhamos que ter temor e obediência à palavra de Deus. Ser cristão exige renúncia. Eu renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E ser cristão é servir a Deus, sim, no corpo, na alma e no espírito, como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12. Não podemos nos conformar com as concupiscências desse mundo. Não podemos aceitar as coisas do mundo em nosso corpo. Não podemos ser amigos do mundo, porque a palavra de Deus diz que os amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Então, meus queridos, tudo aquilo que nós colocamos em nossa mente, em nosso coração, no lugar de Deus, se torna uma idolatria. Às vezes as pessoas pensam que idolatria é só uma imagem. Às vezes as pessoas podem até dizer: não, eu não sou idólatra. Eu não prosto o meu joelho diante de uma imagem e nem faço rezas e petições a essa imagem. Só que se você estiver perdendo horas e mais horas, perdendo seu tempo ali, na frente da televisão, assistindo filmes, séries. Meu Deus, como as pessoas gostam de séries, novelas, games, os jovens que ficam horas e horas ali no games, nas suas redes sociais. Horas e horas, quando vai ver já se passou mais de 2 horas envolvido com essas coisas. Quando você menos pensar, infelizmente, você está colocando essas coisas na sua vida no lugar de Deus. Você está dando prioridade a essas coisas e isso está se tornando um ídolo dentro do seu coração. Isso está se tornando uma bagagem do Egito dentro do seu coração. Então, meus queridos, o caminho é estreito. A porta, ela é estreita. Nós precisamos tomar cuidado para não estar enganando a si mesmo, porque tem muito crente achando que vai ser salvo. Mas se tiver algum ídolo no seu coração, se tiver algum Deus, algum atavio aí no teu coração, que esteja ocupando o lugar de Deus, infelizmente, você vai perder a sua salvação. Então, em nome de Jesus, principalmente as minhas irmãs, abandone essas vaidades, minha irmã. Abandone. Quantas irmãs que gastam seu dinheiro tão precioso num salão de beleza, né? Comprando maquiagens e mais maquiagens. Irmãs que, se você for ver, ela tem lá várias cores de batom,
várias cores de esmalte e não sabe ficar sem aquilo, não sabe ficar sem o brinco, sem uma joia, tá pegada com as coisas mundanas desse mundo. Então que o Senhor Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo de Deus possa te convencer assim como Ele me convenceu. Graças a Deus, hoje em dia eu não corto mais meu cabelo. Eu peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu cortei meu cabelo, que eu fazia franjinha, que eu era muito vaidosa. Eu nunca fui uma pessoa assim de passar um batom vermelho na minha boca, não. De jeito nenhum. Nunca usei um brinco, uma corrente no pescoço. Mas eu usava umas maquiagens leves, uma base na unha. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, Ele me revelou que tudo isso não agrada a Ele, confirmando também o testemunho desses outros irmãos que já tiveram aí suas experiências com Deus e que o Senhor Jesus mostrou que essas vaidades, que essas bagagens do Egito não permitem que a minha irmã entre no reino de Deus, porque se você não abandonar, não terá como você entrar no reino do Senhor. E se você não acredita, irmã, faça que nem eu fiz. Comece a orar, comece a jejuar de madrugada, buscar o Senhor em oração. Mas orar mesmo, entendeu? Fazer campanha de jejum e oração. Faz 7 dias, 15 dias, 21 dias. Eu já fiz 21 dias de jejum e oração ao Senhor, orando o dia inteiro e me alimentando só à noite para poder ouvir a voz do Senhor, para poder receber as revelações do Senhor. E você pode fazer o mesmo se você tiver fé e se realmente você estiver disposto a saber a verdade. Porque Jesus, Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos. Essa foi mais de uma das experiências que eu tive através de revelação em sonhos. E um grande despertamento para todos nós da parte do Senhor. Deus abençoe, minhas irmãs, que o Espírito Santo de Deus me ajude a todos nós a cada dia, se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas e clamar por misericórdia e pedir ajuda ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.